Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos levar nosso pensamento ao nosso Pai, buscar a sintonia com esse coração amoroso que olha por nós com tanta bondade, com tanta misericórdia. Amado Pai, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, que possamos sentir a presença de Jesus, nosso Mestre, através dessa espiritualidade maior que nos assiste, que acolhe com bondade as nossas súplicas e que vai nos auxiliando, Senhor, retirando, a partir do momento em que entramos nessa casa, a energia de sofrimento, de dor, a energia negativa que às vezes carregamos, a sintonia vibratória baixa e vai derramando sobre nós a força espiritual, a força do amor, a força da fé, a força da esperança. Que nós possamos, Pai, a cada momento da nossa vida, agradecer por tudo que recebemos. Que as suas bênçãos possam ser sentidas por cada um de nós. Que possamos valorizar cada instante da nossa vida como oportunidade de evolução, de crescimento e de reforma íntima. Agradecendo, Pai, por tanto amor, queremos louvar o seu nome, queremos agradecer pela sua bondade e queremos pedir, Pai, que esteja sempre no coração de cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Bom, irmãos, a nossa reflexão hoje é a espiritualidade e fé como valores pessoais. A gente fala assim, espiritualidade e fé como valores pessoais, mas quais valores pessoais são esses? Que espiritualidade, que fé é essa? Nós sabemos que cada um de nós busca na religião o ensinamento das leis divinas. Temos várias religiões, algumas não cristãs, mas todas direcionadas para o nosso entendimento de espiritualidade e de fé. Nós cristãos baseamos a nossa fé na mensagem que a Bíblia traz para nós, na mensagem que o Novo Testamento traz para nós, na mensagem que Jesus traz para nós. Então, nossos valores pessoais e a nossa espiritualidade são desenvolvidas a partir da crença que abraçamos. Podemos ser católicos, evangélicos, espíritas. Em todas as religiões cristãs nós vamos ver ali uma busca pela espiritualidade. Porque religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Espiritualidade é a nossa sintonia, o nosso entendimento de tudo aquilo que a nossa fé nos ensina, que a religião nos ensina. É a gente basear a nossa força no aprendizado que a nossa religião nos traz. E aí nós vamos desenvolver a nossa espiritualidade, que é a nossa ligação com o divino, que é a nossa ligação com Deus, nosso Pai. E isso nós aprendemos através de Jesus, quando Ele nos ensina nas leis que Ele sintetizou em apenas 2 frases a nossa conduta de valores pessoais. A primeira lei que a gente teve para os nossos valores pessoais começarem a fazer que a nossa vida fosse direcionada pela vontade do nosso Pai, veio através de Moisés, que são os 10 mandamentos, que são aquilo que a gente aprende em qualquer religião. Não matar, não roubar, não desejar mal ao próximo, tudo. Mas Jesus sintetizou no amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E esse valor pessoal de amar a Deus sobre todas as
coisas, o próximo e a nós mesmos, ele traz muita coisa para nos fortalecer na nossa espiritualidade, na nossa fé. Mas a gente tem que perguntar aqui, né, para esclarecer um pouco mais, o que é espiritualidade? A espiritualidade, segundo os estudiosos, ajudaria no sentido de gerar esperança, dar propósito para a vida, senso de pertencer a um grupo ou crença não estar só. O mais importante é que ela pode ser vivida em todas as áreas da vida, inclusive o trabalho, né? Então a espiritualidade traz para nós, né, esse senso de pertencer, de estar junto, né? A espiritualidade é o caminho que vai nos auxiliar a encontrar e a fortalecer e a entender a nossa fé, que vai nos mostrar, né, a importância da nossa fé. Porque quando a gente começa a desenvolver a nossa espiritualidade, a gente vai entendendo que o amor de Deus é muito grande por nós e que nós somos muito abençoados com as oportunidades que nós recebemos para viver a nossa vida. E isso, quando a gente entende como um valor pessoal, a gente começa a ter fé. A gente não fica desanimado diante das dificuldades. As coisas acontecem com a gente, mas a gente mantém a nossa fé. Isso vai melhorar, isso vai passar. Eu vou dar conta de superar esse momento, né? Eu vou me fortalecer para passar por isso. E a espiritualidade, ela vai nos ensinando a vivenciar a nossa fé. Porque se a gente tiver só a religião, às vezes a gente não tem a fé. Às vezes a gente espera, né, através da nossa oração, obter ali uma graça de Deus, e aquilo não acontece. Se a gente só tiver religião, a gente fica frustrado. Poxa, eu pedi, Deus não me entendeu. Eu pedi, Deus não me ajudou. Eu pedi auxílio, o auxílio não veio. Mas se a gente tem a espiritualidade, a gente aprende que não era o momento, que talvez a gente não tivesse preparado, que a gente não merecia ainda aquela graça. A gente vai entender os acontecimentos da nossa vida. A espiritualidade faz isso conosco, porque ela nos dá a total confiança do amor de Deus por nós, e que Deus quer sempre o melhor para cada um, e que Deus olha para cada um sempre querendo o melhor para esse filho seu que está aqui na terra. Então a gente precisa ir vivenciando isso, né? O que é a definição de espiritualidade e fé? A fé é o instrumento da espiritualidade. Ter fé na vida é acreditar na vida, nas pessoas, em nós mesmos. A fé e a espiritualidade são sentimentos e emoções positivas. A religiosidade é a forma que o ser humano encontra de expressar a fé. Entendeu? Na religião a gente encontra uma forma de expressar a nossa fé, né? Mas a religiosidade, a espiritualidade, ela fortalece a nossa fé. Ela nos mostra a importância que é a gente acreditar, a gente confiar, a gente sentir que é verdade, que Deus nos ama, que Deus cuida de nós. Então, ela mostra pra gente o caminho da nossa fé, né? A espiritualidade, ela mostra para nós o que é ter fé, se vale a pena ter fé, se a fé nossa, ela nos sustenta mesmo, né? Jesus fala em várias passagens do Evangelho, ele fala sobre a fé. Ele fala, a sua fé te curou. Ele não fala, eu te curei. Ele fala, a sua fé, né? E olha para vocês verem, tem uma passagem muito bonita no Evangelho, que é da mulher que tinha hemorragia há 12 anos. E ela tinha uma fé tão grande, que ela não queria que Jesus chegasse perto dela. Ela não tinha essa necessidade, ela sabia que era impossível ele chegar e direcionar ela exclusivamente para curá-la, mas ela sabia que se ela conseguisse chegar perto de Jesus, ela seria curada. Ela alimentava essa esperança nela. Tanto que ela, caminhando no meio da multidão, ela toca a veste de Jesus. E quando
daquela fúria. E ele fala no meio da multidão: quem me tocou? Quem me tocou? E os apóstolos falam assim: você está no meio da multidão, todo mundo está te tocando, todo mundo está encostando em você, todo mundo está esbarrando em você, todo mundo está te tocando. Ele falou: não, alguém me tocou. E ele insiste, e ela fica muito apertada, e ela fala lá, né, tímida, no meio da multidão: fui eu. E ele chega para ela e fala: filha, a tua fé te curou. Por quê? Porque ela acreditava. Ela acreditava. Não sabemos qual religião ela pertencia, mas sabemos que a fé dela era muito grande. E Jesus falava que a fé podia ser do tamanho do grão de mostarda, mas se ela fosse verdadeira, ela transportava um monte. E o que nós fazemos com a nossa fé? O que nós fazemos quando nós precisamos testemunhar a nossa fé? Quando acontece uma coisa que nos abala, que nos entristece, que nos desanima, que nos tira alguma coisa preciosa para nós, o que a gente faz com a nossa fé? Às vezes a gente revolta, às vezes a gente fica descrente, a gente larga de acreditar, a gente passa a ser alguém que não acredita em nada, não tem fé em nada. A nossa fé é muito pequena. E a gente precisa trabalhar essa fé, ela precisa ser verdadeira. A gente precisa acreditar. Porque quando a gente acredita, ela faz milagres na nossa vida. E traz uma energia em volta da gente, que é uma energia que vai transformar tudo que está ao nosso redor. Quando você acredita, você realiza. Quando você acredita, você vai atrás. Você não fica esperando. Né? Você trabalha para conseguir. Não fica parado. Né? Então é muito importante a gente saber isso. Né? Qual a importância da espiritualidade para o ser humano? As pessoas que têm essa espiritualidade, que têm esse entendimento, desse contato com o divino, ela adoece menos. A energia dela é uma energia mais saudável. Por quê? Porque ela está sempre pensando: não vou me abater. Não, deixa eu ser forte aqui nessa hora. Isso não está funcionando do jeito que eu quero, mas não é a hora de eu desanimar. E ela vai pensando, e ela vai elevando o seu pensamento, ela vai renovando a sua energia, e não adoece tanto assim. A imunidade, a gente sabe disso, que quando a gente está no baixo astral, numa energia muito negativa, a primeira coisa que cai no nosso corpo físico é a imunidade. Vocês já ficaram com raiva? Vocês já ficaram desanimados? Vocês já ficaram tristes? Já ficaram revoltados? Vocês já notaram como que a gente vai ficando fraco fisicamente? Dá um cansaço, dá uma coisa assim, a gente começa a gripar. Vem uma gripe atrás da outra, vem uma dor de barriga, vem uma dor de estômago, vem uma dor de cabeça. Por quê? Porque a imunidade nossa cai. Ela cai porque o nosso espírito está fragilizado. Ele está no baixo astral. Então a gente precisa levantar essa sintonia. A gente precisa aprender a fazer isso. Porque se a gente adoecer, que é claro que nós vamos ficar doentes, está um surto de dengue aí que ninguém pediu para ele vir. E ele está pegando todo mundo. E está levando para a cama. Está sendo uma coisa muito séria para todo mundo que tem. Mas a pessoa adoece, ela não fica lá na cama: eu vou morrer. Né? Ela fala: não, deixa eu tomar um caldo aqui, deixa eu tomar água, deixa eu tomar o remédio certinho na hora certa. Se ela fizer isso, ela logo vai melhorar. Agora, se ela ficar lá: não aguento, estou aguentando andar, todo mundo trazendo tudo na mão dela, é aquela energia do coitado que ela está alimentando ali naquela hora, que está doendo tudo mesmo, que ela está sem força mesmo, vai só piorar. Porque a gente tem que revitalizar o nosso corpo. E ele é revitalizado com o nosso espírito trabalhando. Com o nosso espírito falando: não, estou com dengue, mas tem remédio, não tem? Então vou tomar, vou descansar, vou fazer repouso. Mas não fica no baixo astral, não. Não fica com medo, não.
Entendeu? Porque se começar a ficar com medo, ficar no baixo astral, vai ficar pior. Então a gente precisa trabalhar isso, essa força que para poder vencer isso, né? Impede que a gente tenha depressão, né? Porque a gente vai trabalhando o pensamento da gente. Impede que a gente tenha angústia, porque a gente vai trabalhando. Tudo que está incomodando a gente vai pensando, mas por que eu estou pensando isso, gente? Deixa eu levantar minha cabeça aqui, vai passar. A gente põe bons pensamentos, né? Então, as pessoas adoecem menos, têm hábitos mais saudáveis. Quando adoecem, desenvolvem uma força que as impede de ter depressão e se recuperam rapidamente, né? Qual a importância dos valores espirituais? Esses valores servem de orientação para as ações das pessoas, de acordo com a tradição religiosa abraçada. Ajuda na moralidade, no comportamento, em família e em sociedade, né? Então, que importância tem os valores espirituais, né? Eles ajudam a gente a comportar em sociedade, a comportar em família, né? A saber o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, né? A pensar que lei que me rege, nós somos cheios de leis aí para nos reger, né? A gente desobedece a lei, a gente tem o quê? Que cumprir as penas que a lei impõe, né? Então, quando a gente desobedece certas regras, certos valores, a gente infringe certos valores, que a gente já sabe quais são, vai ter um resultado aí, né? Vai ter uma consequência, né? Quais são os valores da espiritualidade e da fé? Então aqui tem umas coisas que a gente pode usar como valor para desenvolver a nossa espiritualidade, para desenvolver a nossa fé, que é a honestidade, né? Honestidade é um valor muito grande, pessoal, que cada um de nós aqui tem que ter. A gente tem que ser honesto, né? Porque quando a gente não usa de honestidade, o primeiro prejudicado somos nós. Por quê? A falta de honestidade é o quê? É uma mentira. E quando a gente mente para o outro, o primeiro que está sendo enganado somos nós, né? Então, honestidade. E a gente tem que ser honesto com a gente também. A gente tem que fazer uma autoanálise de como que a gente vive, como que é a nossa ação, nosso comportamento, e se as coisas negativas que estão acontecendo na nossa vida não são resultado de alguma coisa negativa que a gente está fazendo. Porque muitas vezes a gente passa pano nas nossas imperfeições. Eu sou bonzinho, eu não faço nada errado, né? Eu sou uma pessoa que estou fazendo tudo direitinho. Por quê? Porque não olha para dentro de si com verdade, né? Gosta de passar o pano, às vezes é meio fofoqueirinho, meio desbilhoteiro, às vezes é meio assim, né? Agressivo com as pessoas, meio rude, mas não, eu sou bonzinho, faço tudo certinho. Comigo, ninguém pode reclamar de mim. A gente precisa olhar para a gente com honestidade. Olhar as imperfeições que a gente já carrega e falar, não, eu ainda sou uma pessoa que precisa mudar determinadas coisas, porque isso ainda está me prejudicando, né? Lealdade, a gente precisa ser leal com as pessoas, né? Leal com as pessoas que estão perto da gente, não ser duas caras, né? Porque às vezes a gente é duas caras com as pessoas. Na frente da pessoa a gente trata bem, a gente fala coisas boas para a pessoa, mas a pessoa vira as costas e a gente fala, nossa, que chato, custei para aguentar. Tem aquela coisa, a gente precisa ser leal, a gente precisa ser uma pessoa que, quando vê a outra, encontra com a outra, é verdadeira, é leal com ela, né? Solidariedade, a gente precisa ser solidário, a gente precisa ajudar os outros, ajudar o próximo, né? Ajudar com pensamentos, com orações, com palavras, com a nossa presença na hora que a pessoa está precisando, que ela está sofrendo, que aconteceu uma coisa rude com ela, uma coisa grave com ela, que todo mundo virou as costas para ela, todo mundo está condenando ela. A gente tem que ser solidário. E a gente vê muito o contrário. Quando acontece uma coisa negativa com uma pessoa, todo mundo vai julgar, vai criticar, vai condenar. A gente está vendo isso. Como diz hoje, chama cancelamento, né? As
pessoas estão cancelando as outras, em vez de aproximar, porque quando uma pessoa cai, a gente tem que dar a mão para ela levantar, porque às vezes a força que ela possui não é suficiente. Às vezes as pessoas se perdem no crime, se perdem no vício, se perdem em alguma coisa, porque não teve um para ser solidário com ela. Às vezes uma pessoa que for solidária já ajuda essa pessoa a levantar, já ajuda essa pessoa a pensar, não, pelo menos tem um do meu lado. Pelo menos tem um que está vendo que eu ainda posso fazer alguma coisa, que eu ainda posso mudar, que eu ainda posso melhorar. A gente vê muito isso com pessoas que às vezes estão com vício, que estão aí, cometeram algum delito e já cumpriram sua coisa com a sociedade, mas ninguém quer dar emprego, ninguém quer conversar, ninguém quer ter por perto, E a pessoa lutando para melhorar, para fazer diferente, mas a gente precisa ser solidário. Ter tolerância também, gente. Hoje nós estamos muito intolerantes com tudo, A gente vê as coisas, a gente fica intolerante mesmo, Você vê uma pessoa, você vê que ela está sofrendo, que ela chega perto de você, às vezes nervosa, agitada, e você entra naquela energia e começa a brigar. Não, a gente, quando chega nesse ponto, a gente tem que se equilibrar. A gente tem que pensar, não, eu estou um pouquinho melhor, estou mais calmo, deixa eu segurar a barra aqui para não chegar no extremo, A gente vê o trânsito aí. É interessante o que acontece. Eu fico vendo, eu não sei dirigir, mas eu fico vendo como que as pessoas dirigem. Ninguém dá espaço para o outro passar. Se tem um carro, às vezes ele fica 5 minutos parado, porque tem uma fila de carro, não tem um que para um segundinho para aquele carro entrar e ir embora. Não tem essa coisa, não tem empatia, que fala que a gente tem que ter empatia. Não tem empatia, ninguém se coloca no lugar do outro. A gente precisa se colocar no lugar do outro. A gente precisa pensar assim, gente, ele fez isso, mas eu também sou capaz de fazer, eu também posso uma hora dar um treco na minha cabeça aí, eu desando tudo aí psicologicamente, vou fazer besteira. A gente tem que entender, tem que se pôr no lugar do outro. Fulano brigou comigo, falou barbaridades comigo. Se põe no lugar dele, pensa como que está a vida dele, se ele não está passando por um problema sério, se não tem alguma coisa ali perturbando a vida dele, se ele não está numa crise existencial, Então, vamos nos colocar no lugar do outro, vamos ser um pouco mais assim, presente, Tem que ter senso de justiça, A gente tem que ser justo, Dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, Tem que ter educação. Hoje está faltando muita educação. Ninguém fala mais por favor, ninguém fala mais muito obrigado, ninguém fala mais me dá licença. Às vezes você está num lugar, a pessoa quer passar, ela praticamente te empurra. Ela te empurra e vai passando por cima. Não, gente, vamos usar os nossos valores pessoais, que é o muito obrigado, dá licença, por favor, Isso são nossos valores pessoais. São coisas importantes que a gente aprendeu. E não aprende na escola, não. A gente aprende dentro de casa. É o pai e a mãe, quem tem aí filho pequeno, vamos começar a trabalhar isso nas crianças. Por favor, dá licença, muito obrigado. Os nossos valores pessoais são muito importantes. E eles começam com o exercício da nossa espiritualidade. Por quê? Porque tudo começa no nosso espírito, tudo começa na nossa essência espiritual. E a religião, ela veio colocar as normas, da lei mosaica e da lei do Cristo, para a gente desenvolver esses valores pessoais. Então vamos trabalhar isso enquanto é tempo, porque o nosso mundo parece que ele está regredindo a selvageria. Não a selvageria da batalha do homem a homem, corpo a corpo, mas de ideias. Hoje não existe mais uma coisa de ninguém respeitar o pensamento do outro. Se você pensa diferente hoje, é um campo de batalha.
Porque você tem que pensar, se aqui pensa A e aqui pensa B, o A e o B não estão se misturando mais para conversar. O A fica aqui brigando e o B do outro lado brigando. Nós precisamos mudar isso, nós precisamos voltar a conversar, a respeitar as ideias do outro, o pensamento do outro, né? Está faltando isso. O respeito. A gente vê, nossa, está uma coisa horrível. E nós somos irmãos, nós vivemos nesse planeta aqui, milhões de pessoas. Se a gente começar a trabalhar isso dentro da nossa casa, dentro de nós, primeiramente, com a nossa espiritualidade, com a nossa fé, a gente muda. A gente vai mudando tudo isso que está aí. Né? Então vamos trabalhar a nossa espiritualidade, vamos ligar com o alto, vamos sentir o divino na nossa vida, vamos sentir a divina providência trazendo para nós todo o auxílio, toda a proteção, todo o amparo que ela nos dá todos os dias. A gente vê a divina providência nos deu esse planeta maravilhoso. Você pega no sistema solar nosso, os outros planetas, quem vive lá deve viver como nós vivemos aqui, adaptado ao seu planeta, né? Mas pega Mercúrio, aquele planeta sem nada, não tem uma planta, não tem nada. E nós aqui, gente, com essa diversidade de planta, com essa diversidade animal, com essa diversidade de gente, planeta maravilhoso, e a gente não agradece, e a gente reclama, e a gente fala que o planeta é ruim, que o Brasil é ruim. Que país maravilhoso que é o nosso, que coisa mais linda que é o nosso país. Agora, se a gente trabalhar para melhorar o nosso interior, esse exterior que a gente vê que não nos agrada, ele vai acabar, ele vai mudar. Mas precisa mudar aqui dentro primeiro, né? Então vamos começar a mudar, vamos trabalhar nossa espiritualidade, vamos exercitar nossa fé, vamos acreditar realmente em Deus. Deus não é um ser que muitos acreditam não existe, não, Ele é real, Ele existe sim. E Ele nos ama, Ele cuida de nós. Então vamos trabalhar nossa fé, nossa confiança nesse Pai. Fica aqui essa simples reflexão para a gente pensar como nós estamos empregando os nossos valores pessoais. Que tipo de valor pessoal eu já tenho e eu já ofereço esse valor para a sociedade que eu vivo, eu ofereço esse valor para a família que eu tenho, para o lugar que eu habito, que tipo de valor pessoal eu estou usando como ferramenta da minha evolução? Fica essa pergunta, irmãos, para a gente pensar, para a gente se indagar interiormente e vamos vivenciar a nossa fé, porque é ela que nos dá esperança, ela que nos fortalece, ela que nos coloca de pé no nosso momento de fraqueza. Então, que nós não percamos nunca a nossa fé. Vamos agradecer por mais essa noite. Pedimos, Pai, a sua bênção, o seu amparo, a sua proteção. Pedimos pelos irmãos desencarnados que porventura estejam sintonizados com as energias negativas, com as energias de sofrimento, com as nossas vibrações tristes, que eles sejam acolhidos e encaminhados ao lugar de seu merecimento, para que eles possam ter a oportunidade do recomeço na vida maior. Pedimos o fortalecimento do nosso corpo, do nosso espírito, para que assim possamos realizar a nossa reforma íntima e continuar a nossa caminhada existencial nesse planeta que nos recebe. Pedimos, Pai, que nos proteja dos perigos visíveis e invisíveis, para que nós, assim, possamos estar cercados de luz, de equilíbrio, de serenidade. Agradecemos por essa noite e pedimos também as bênçãos da nossa mãe, essa mãe que nos cobre com o seu manto, essa mãe que auxiliou Jesus no seu momento mais doloroso, que nós, nos nossos momentos dolorosos, que certamente temos e teremos, que ela possa também nos auxiliar, nos mostrando o seu amor, a sua proteção,
e a sua presença. Que nós possamos sair daqui, Pai, com a energia renovada, com a energia da fé, da esperança, do amor. E que a nossa Mãe possa nos abençoar, como esperamos também a sua bênção e a bênção de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Que Deus nos abençoe a todos.